Olá, meu nome é Camila Moraes. Hoje eu venho ministrar uma aula para vocês, dando continuidade ao nosso projeto da nefrologia, juntamente com o Corém, sobre liderança na nefrologia. Uma breve apresentação. Eu sou graduada em enfermagem, eu graduei em 2010, especialista em nefrologia, tenho um MBA de gestão de serviços de saúde, auditoria e qualidade, sou membro da Câmara Técnica do Corém, área temática nefrologia, coordenadora do serviço de diálise da unidade de transplante do Hospital Felício Roxo e também auditora ONA, através do IB São Paulo, e docente de pós-graduação de nefrologia da Faculdade Pitágoras e Estácio de Sá. Hoje, através dessa aula, nós poderíamos ficar aqui em horas e horas falando sobre liderança, sobre os estilos que existem de liderança, mas hoje o nosso foco é mais voltado para a vivência na nefrologia. Eu venho aqui transmitir um pouquinho para vocês do conhecimento e da experiência que eu tenho na área durante esses 10 anos de atuação. Dentro desse tema, nós vamos abordar como liderar a equipe, como desenvolver competências, qual que é o papel do enfermeiro no serviço de diálise e a gestão em processo de qualidade. O papel do enfermeiro dentro da nefrologia é muito amplo, né? Quando a gente forma, a gente é preparado para prestar uma assistência direta ao paciente de uma forma individualizada, que é a razão de existir da enfermagem. Na nefrologia, nós temos algumas especificidades, porque além da gente prestar essa assistência muito bem feita, garantindo a qualidade dessa assistência, nós também vamos ter os processos administrativos, que são extremamente importantes e que só assim a gente consegue ter qualidade na assistência e a gente consegue alcançar os objetivos propostos para aquele paciente. Então, achar o equilíbrio entre a assistência muito bem feita e essas atividades administrativas é o grande desafio para o enfermeiro nefrologista hoje. E hoje eu venho, através de uma breve aula, contextualizar as atribuições, os requisitos principais para que a gente consiga esse equilíbrio, consiga alcançar a excelência do serviço e a gente consiga também ter uma boa relação com a nossa equipe e cumprir todas as normas e rotinas administrativas que o serviço exige que a gente faça para o bom andamento. Falando um pouquinho de como liderar a equipe, nós temos alguns requisitos que são classificados para a gente ser um bom líder. E para isso, a gente aborda 4 desses requisitos nesse momento, que é o técnico, que é saber fazer, é ter domínio dos processos de trabalho, das normas, das legislações, porque só assim eu vou saber ensinar e conduzir e desenvolver minha equipe. O conceitual, que é saber o porquê. Eu preciso ter conhecimento, entender as razões por que aquilo está sendo feito, para que também eu possa desenvolver um bom trabalho. O interpessoal é o saber ser. Eu tenho que saber estabelecer relações com a minha equipe, é saber ser um líder, entender os perfis, entender as pessoas. E sobre o negócio, como final, que é o saber realizar. Eu ter conhecimento das normas institucionais, que vai variar de cada perfil de instituição. Nós vamos ter uma instituição que o enfermeiro, ele é assistencial e é também o RT. Nós vamos ter outras instituições maiores que o enfermeiro, ele é só assistencial e tem aquele enfermeiro que é administrativo e o outro que é o RT e responde pelo processo de gestão. Então, de acordo com as particularidades de cada serviço, é que a gente tem que adaptar a nossa rotina de trabalho para que a gente consiga exercer uma boa liderança e conseguir que todos os processos de trabalho sejam executados com qualidade. E existem algumas atribuições fundamentais para eu ser um bom líder. E 5 delas, de forma muito resumida, estão listadas, que a primeira delas é o desenvolvimento contínuo. Para eu ser um bom líder, eu preciso dominar aquela prática e eu preciso me autodesenvolver para que eu consiga desenvolver os meus liderados. E isso é constante, eu não posso parar nunca, eu não posso estar desatualizado. Na área da nefrologia, tudo muda muito rápido.
Então, eu preciso acompanhar isso. E para que eu consiga desenvolver os meus liderados, treinar a minha equipe, eu preciso ter o conhecimento. A boa comunicação com a equipe também é um requisito fundamental. A comunicação efetiva, ela é um desafio em qualquer área da saúde ou qualquer outra, exige que a boa comunicação exista para que a gente realmente consiga alcançar os nossos objetivos. Ser empático, o líder tem que ter empatia, ele tem que saber se colocar no lugar do outro, ele tem que saber se colocar no lugar daquele colaborador que hoje precisa de uma atenção maior, que está passando por um problema, e ao mesmo tempo, ele tem que ter essa empatia falando também dos nossos pacientes, né? Para a gente colocar no lugar deles e saber o que eles estão passando, porque é muito difícil enfrentar esse processo, depender de hemodiálise, seja diária, seja 3 vezes por semana, 4 vezes, ou da diálise peritoneal, que é diária. Então, a gente tem que saber colocar no lugar do outro para que a gente tome atitudes assertivas. O outro ponto é a organização, inovação e foco. O enfermeiro ele tem que ter muita organização. E hoje nós temos várias ferramentas, metodologias ágeis, para que a gente possa organizar o nosso trabalho, organizar o nosso tempo, estabelecendo prioridades para que a gente consiga alcançar tudo dentro do esperado, tudo que a instituição pede de você. Precisa inovar, porque todos os dias a gente nos depara com alguma particularidade do serviço, e se a gente estacionar e não inovar, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. E o foco também é essencial, porque se a gente não tem foco naquilo que a gente está fazendo, a gente, mais uma vez, não vai ter sucesso. E, por fim, a confiança na equipe. Nós precisamos formar uma equipe muito bem capacitada, com todas as competências necessárias para o cargo, para que a gente deposite nela essa confiança, para que eles tenham na gente o apoio. E, através dessa confiança, a gente vai conseguir tudo, todos esses requisitos que eu falei antes, que é o desenvolvimento, o engajamento da sua equipe. Através dessa boa comunicação, a gente vai estabelecer essa relação de confiança. Através da empatia também a gente vai conseguir conquistar essa confiança da equipe, e sempre demonstrando muita segurança, a organização do serviço, a gente consegue, com certeza, manter uma equipe unida e voltada para um único objetivo, que é o cuidado de excelência para o nosso paciente. E o que o líder deve evitar? Eu resumo em 5 itens, e o primeiro deles é a imprudência, que é o agir sem cautela, de forma precipitada. A insegurança, eu preciso saber dominar todos os processos para que eu passe segurança para a minha equipe. Eu jamais posso demonstrar essa segurança tanto para o paciente como para a minha equipe. Sensibilidade excessiva às críticas. Nós temos que saber reconhecer os nossos erros, ouvir as críticas, para que a gente possa desenvolver, né? Não é porque eu sou líder que eu tenho que saber tudo e nunca errar, né? Errar é humano, então a gente não pode ter essa sensibilidade excessiva às críticas, criar dependência dos nossos liderados, eles não podem ser totalmente dependentes de nós. Uma boa equipe, ela sabe agir, ela está preparada, independente se o líder está ali ou não. Né? Falando um pouquinho da parte da gestão, um serviço de diálise, ele tem que andar se o gestor está ali, se o RT está ali ou não. Tudo tem que funcionar. E, para isso, a gente não pode criar essa dependência. Né? E, por último, a arrogância. Certa vez eu escutei de um professor, e eu nunca vou esquecer disso, que existe um antagonismo entre liderança e arrogância. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas certezas. Né? Quem tem muita certeza não está aberto para aprender. E, dando continuidade à introdução dada sobre liderança, a gente começa falando sobre um tópico que é desenvolvendo competências. A equipe ela deve ser constantemente acompanhada e avaliada para a gente
garantir essa qualidade assistencial. E para isso, as avaliações de desempenho, elas são primordiais. É muito importante estabelecer uma periodicidade para que a gente consiga fazer uma avaliação técnica e uma avaliação comportamental, que são os dois tópicos importantes que precisam ser avaliados para a gente garantir a qualidade da assistência. Falando um pouquinho dessa avaliação técnica, nós temos que garantir um padrão de atendimento, né? Da nefrologia, a gente sabe que nós temos vários perfis de enfermeiro, do primeiro, do segundo, do terceiro turno, aquele perfil diferenciado do enfermeiro da diálise peritoneal, mas a gente tem que estabelecer um padrão de atendimento. Todos os pacientes, eles devem ser atendidos da mesma forma, devem cumprir todas as normas institucionais. Então, é muito importante que a gente avalie nessa avaliação técnica esse padrão de atendimento, se isso está sendo seguido. E também as técnicas. Nós precisamos garantir que todos os processos, os protocolos assistenciais estão sendo cumpridos. Então, através disso, a gente faz uma avaliação. Será que o meu colaborador ele está fazendo a desinfecção correta da máquina? Será que ele está cumprindo todas as normas para ligar e desligar o paciente da hemodiálise? Será que ele está seguindo todas as técnicas para treinar o paciente, o familiar, para realizar a diálise peritoneal em domicílio? Tudo isso tem que ser garantido através dessa avaliação. E, claro, o cumprimento das metas de segurança do paciente. Todas as metas devem ser cumpridas diariamente, a cada sessão daquele paciente, seja de identificação, seja numa identificação de uma alergia, a identificação de queda, a prevenção da lesão por pressão, ou seja, até mesmo garantindo um protocolo de cirurgia segura, porque às vezes o perfil da minha clínica, eu vou realizar lá procedimentos dentro da clínica, então eu tenho que cumprir sim o protocolo de segurança de cirurgia segura e avaliação comportamental, que aí a gente pode avaliar de diversas formas, através de formulário que o próprio Recursos Humanos disponibiliza. Essa periodicidade vai ser determinada de acordo com a norma institucional, mas eu também posso avaliar através da satisfação do meu cliente, como que está essa relação entre o meu cliente e o meu colaborador, como que está essa relação interpessoal entre a equipe, tem trabalho em equipe, em que eu preciso agir, qual que é a competência que eu preciso desenvolver em cada colaborador, porque cada um deve ser tratado de uma forma individual. E adesão também às rotinas e às normas institucionais. Aquele colaborador, como que é a assiduidade dele? Ele tem faltado muito? Ele tem dado muito atestado? O que está acontecendo? Então, essa avaliação comportamental entra todos esses tópicos e o líder deve ficar atento para sempre cumprir essas avaliações, acompanhar os seus liderados, para que realmente a gente consiga manter a qualidade do serviço. E falando agora um pouquinho do papel do enfermeiro no serviço de diálise, nós sabemos que são inúmeras as atividades que o enfermeiro tem que realizar a cada plantão, a cada rotina de trabalho, e aqui eu listei algumas, as mais importantes, que não podem realmente faltar, né, para que a gente realmente consiga esse trabalho humanizado, com qualidade, garantindo sempre a segurança do nosso cliente. Então, primeiramente, prestar assistência ao paciente dialítico. O enfermeiro ele está presente desde o início do tratamento, naquele acolhimento, onde o paciente ele descobre a doença renal. Então, é o enfermeiro que está ali na frente para recebê-lo, para fazer a admissão, para aplicar a SAI, a sistematização de assistência da enfermagem, em todos os momentos. É o enfermeiro que está ali na frente para realizar o treinamento do paciente e do familiar. Ele é quem vai conduzir toda essa prática desse treinamento e garantir que o paciente, o familiar, esteja realmente preparado para assumir essa terapia em domicílio. E, além disso, também, ligado aos dois pontos já citados, está a segurança do paciente. O enfermeiro, ele tem um papel fundamental na hora de montar a máquina e conferir os materiais, na hora de garantir que aquele material está sendo conferido junto com o paciente, conforme a nossa legislação vigente, que todos os protocolos estão sendo seguidos, que
a pulseira de identificação esteja lá com o paciente no momento da entrada, que a pulseira que a gente identifica queda também esteja lá para a gente evitar incidentes, eventos adversos com os nossos pacientes. Ele deve gerenciar, será que o paciente está orientado, que ele tem que realizar a mudança de decúbito, ou que eu tenho que realizar essa mudança de decúbito para garantir que não ocorra lesão por pressão? Então, todos esses protocolos são aplicáveis à nefrologia e o enfermeiro tem um papel fundamental para certificar que isso está sendo cumprido. Supervisionar a equipe, que é fundamental. Ele é o líder, ele está ali para, muitas vezes, resolver os problemas, resolver conflitos, e essa supervisão da equipe é essencial para que a gente preste essa assistência com qualidade. Eu tenho que verificar se meu técnico está cumprindo todas as etapas, se ele realmente está registrando, né, de forma correta tudo que está acontecendo com o meu paciente, todas as intercorrências. E junto a isso, essa supervisão, automaticamente eu faço o gerenciamento de escalas. Eu tenho que garantir que todos estejam ali para cumprir aquele dimensionamento da nossa legislação. É um técnico para cada 4 pacientes, é um enfermeiro para cada 35 pacientes. Então, esse gerenciamento é fundamental, né? Eu tenho que saber o que fazer, qual que vai ser minha tomada de decisão, se o meu colaborador precisar se ausentar, se ele faltar. Então, esse gerenciamento é fundamental e sempre garantindo essa continuidade da assistência também para os próximos turnos. Então, esse gerenciamento ele começa do início que você assume o seu plantão até o momento que você passa para o seu colega. E também, junto a tudo isso, garantir a sustentabilidade do negócio, que é o gerenciamento dos recursos que eu tenho disponível, né? Saber qual que é o controle daqueles materiais de uso coletivo. Então, tudo isso é papel do enfermeiro. Também é um papel importante que é gerenciar indicadores e processos da qualidade. Hoje fala-se muito em qualidade, então todos os nossos processos estão voltados a isso, e só através de gerenciamento dos nossos indicadores é que a gente consegue ver se realmente tudo está sendo cumprido, ou se eu tenho que mudar uma rotina. Além disso, hoje nós temos auditorias internas, externas, né? Nós temos aí as acreditações que muitas instituições já estão aderindo, que estão transformando os serviços de diálise para melhor, e isso é muito bom. Então, o enfermeiro também tem papel fundamental para responder a essas auditorias, porque ele tem a propriedade de tudo que está acontecendo no serviço. Além de tudo isso, nós temos que garantir o treinamento contínuo, como eu falei lá atrás. O desenvolvimento contínuo não é só do líder, nós temos que desenvolver também de forma contínua a nossa equipe, para ela estar preparada e atualizada, porque os nossos protocolos, eles mudam sempre. Então, a gente tem que ter essa programação, né? Muitos locais têm essa questão de fazer uma programação por ano, ou por semestre, ou até por trimestre, que é fundamental a gente retreinar e retreinar, repreparar o nosso colaborador para atender da melhor forma o nosso cliente. Mediar conflitos também é um ponto, e também envolver a família no cuidado. A família é fundamental para que a gente consiga alcançar os objetivos para aquele paciente, né? O paciente, ele é uma continuidade, e essa continuidade depende muito do familiar. E, além disso, cumprir as rotinas administrativas de acordo com o perfil de cada instituição. Então, cada instituição vai exigir uma documentação diferente, mas tudo com muita tranquilidade. Nós podemos dizer que nós temos que garantir, a princípio, um registro correto, uma checagem correta, um plano de cuidados para aquele paciente de forma individualizada, tudo muito bem registrado, tanto para o nosso respaldo, tanto também para garantir a continuidade dessa assistência. E falando em todos esses processos, em todos esses itens que eu citei, que é a atribuição do enfermeiro, de uma forma, claro, muito resumida, porque o enfermeiro está em todos os momentos com os nossos pacientes, com a equipe, e ele é uma peça fundamental para o serviço de diálise, vem a parte um pouquinho da gestão, né? E dos processos da qualidade, porque independente se a sua instituição é acreditada ou não por alguma norma,
tem alguns requisitos que a gente deve cumprir para a gente garantir realmente a excelência desses serviços. Um requisito desse é o dimensionamento da equipe, como eu citei, né? Nós temos uma legislação que ela deixa muito claro qual é o dimensionamento da nossa equipe, e a gente tem que saber, como gestor, ser sensível às necessidades do nosso serviço também. Não é simplesmente eu cumprir aquele dimensionamento que está determinado na RDC e o meu serviço ter outras particularidades. Será que eu atendo diálise em CTI? Então, eu preciso ter um dimensionamento para atender 24 horas o CTI? Como que é a minha demanda da diálise peritoneal? Será que eu preciso ter técnico de diálise peritoneal que não está previsto em legislação, mas para garantir essa assistência para aqueles pacientes que estão internados, quando a instituição é um ambiente hospitalar, não é uma clínica? Será que eu preciso de ter técnicos para atuar junto com a enfermeira da diálise peritoneal, para prestar essa assistência com muita qualidade? Então, esse dimensionamento é essencial e o gestor tem que sempre ficar atento a isso. Os protocolos atualizados de todas as rotinas assistenciais. Então, eu trago aqui alguns tópicos relacionados à ONA, que é uma norma certificadora, mas que se aplicam para qualquer tipo de vistoria que a gente passar, seja ela vigilância sanitária, seja municipal, seja estadual. O que a gente tem que cumprir são requisitos estabelecidos. E hoje o Manual da ONA, ele vem muito autoexplicativo e ele tem a gente tem uma facilidade para saber quais são os requisitos que a gente tem que cumprir e qual a forma da gente cumprir. Então, lá cita muito essa questão dos protocolos, que realmente a equipe ela precisa ter aquilo ali atualizado para consultar, no caso de dúvida, no caso do líder não poder responder naquele momento. Então, além disso, tem os protocolos também clínicos, né, que devem ser estabelecidos juntos com a equipe médica. Então, a gente analisa qual que é o perfil de atendimento do meu cliente ali, para eu estabelecer esses protocolos clínicos. É através do perfil assistencial que eu vou conseguir estabelecer as diretrizes para conduzir melhor o serviço prestado. Outro ponto é a qualidade da água. Então, o gestor do serviço de diálise, ele tem que garantir que todas as análises das águas estão sendo realizadas, seja ela diária, mensal, trimestral, semestral, e garantir que qualquer particularidade, qualquer alteração nesses laudos, seja revisto, seja feita uma nova coleta, seja feita uma intervenção do controle de infecção, seja da instituição ou da clínica. Então, a gente tem que garantir, porque isso é um parâmetro fundamental para que a gente consiga realmente ter uma água de boa qualidade e prestar uma assistência segura. As notificações de incidentes e eventos adversos, que é fundamental também para que a gente analise se as nossas barreiras, se o nosso mapeamento de risco está sendo realizado de uma forma correta. Então, todo serviço de diálise tem que ter um núcleo de segurança do paciente, que tem que controlar essas notificações, né? Garantir a notificação também de NERMIS, que é o quase erro, que ele é quem vai nos auxiliar para a gente estabelecer exatamente essas barreiras de segurança. E junto a isso, já falando aqui um pouquinho dos próximos tópicos, que é o gerenciamento de riscos. É importante eu mapear a que risco o meu paciente está exposto vindo ao serviço de diálise e, através desse mapeamento, já estabelecer essas barreiras de segurança. Será que, para garantir que o material do meu paciente não seja trocado, o que eu preciso estabelecer? Eu preciso estabelecer uma conferência do técnico que montou, eu preciso depois estabelecer uma conferência do técnico que vai iniciar aquela diálise, o enfermeiro ele vai passar antes do paciente chegar para conferir aquele mesmo material, outra checagem, e aí depois eu tenho que garantir que o meu técnico vai conferir esse material junto com o cliente quando ele for iniciar a diálise. Então, quais são as barreiras? Para cada risco nós temos que mapear, e isso é fundamental. Além disso, a experiência do cliente. A experiência do cliente vem muito forte, né? E está sendo muito cobrada no serviço de diálise, que é o escutar, desde o momento que o paciente entrou até o momento que finalizou a sessão ou a consulta da diálise peritoneal, eu preciso escutar o cliente para saber, no olhar dele,
se realmente o serviço está sendo bem prestado. Além disso, outro tópico é o plano terapêutico e o plano interdisciplinar individualizado. Eu não posso estabelecer planos iguais, eu não posso estabelecer que o fluxo da máquina vai ser igual para todos os pacientes, eu não posso estabelecer que o sódio que vai ser calculado vai ser o mesmo. Então, esse plano terapêutico estabelecido pelo médico, ele tem que ser muito bem seguido. Tem que ter o plano individualizado, não só médico, que é o terapêutico, mas também o interdisciplinar. Cada paciente tem uma necessidade, seja nutricional, seja da psicologia, seja da assistente social, seja da enfermagem. Então, esse conjunto, essa interação entre as equipes, eles têm que estar muito bem evidenciados para que a gente consiga dar essa assistência ao paciente. E as práticas seguras também de transporte intra e extra-hospitalar. Então, se eu sou uma clínica, eu vou transportar o paciente para um ambiente hospitalar no momento que ele necessitar de uma internação. Que práticas seguras que eu estou fazendo para que esse transporte seja da melhor forma possível? Cadê o meu formulário de transição do cuidado para que ele consiga saber o que aconteceu na sessão de diálise? Para que ele dê continuidade no ambiente hospitalar para esse paciente. Outro requisito importante é o prontuário, com registros atualizados. Então, a equipe multidisciplinar ela está evoluindo mensalmente, seja diariamente, de acordo com as intercorrências. Então, eu tenho que sempre manter os documentos atualizados no prontuário do paciente, né? Eu tenho que garantir que quando ele é admitido, eu faço ali todos os exames que estão em legislação, eu garanta que ele cumpriu a sorologia coletada de acordo com a periodicidade definida pela legislação e também o monitoramento da adesão ao tratamento domiciliar, né, que é uma exigência relativamente nova, né, que as certificadoras estão exigindo, mas que é um monitoramento super essencial para que a gente garanta que o paciente realmente está fazendo esse tratamento de forma adequada. Então, é necessário você estabelecer reciclagens com esse paciente, fazer o acompanhamento dele mensal juntamente com a equipe médica. Então, a diálise peritoneal, ela requer um olhar diferenciado do enfermeiro. Ele tem que estar ali presente, ele tem que saber o que está acontecendo no domicílio para que a gente evite, por exemplo, uma peritonite e maiores complicações, como uma internação para esse paciente. Além disso, o protocolo de prevenção e acompanhamento do risco de suicídio. Né? Se a gente for parar para pensar, olha o risco que os pacientes estão expostos, né? E um deles é o suicídio. Então, a gente tem que ter um protocolo muito bem estabelecido, junto com a psicologia, para que a gente evite que isso aconteça. Né? A gente sabe que o processo de adoecimento é doloroso para os nossos pacientes e muitos deles passam por um longo período de negação. Então, é nesse momento que requer uma atenção muito grande de toda a equipe, e é nisso que a gente vem aí prevenindo através desse protocolo. E, por último, o gerenciamento dos resultados dos processos e a efetividade dos protocolos. É através daqueles indicadores que eu falei que são tão importantes para a gente medir qual é o índice de infecção do meu serviço. Será que a prática do curativo está sendo feita corretamente? Qual que é o índice de bacteremia do meu serviço? Quantos catéteres, quantas fístulas nós temos no nosso serviço? Será que a gente precisa de uma outra intervenção? Então, só medindo que a gente consegue ver se os nossos processos são corretos, se aquelas práticas ali do dia a dia, que muitas vezes são feitas de formas automáticas, se ela realmente está sendo cumprida e se realmente está sendo efetivo para que o nosso paciente tenha a melhor assistência possível. Então, a gente consegue visualizar isso e consegue melhorar os nossos processos através desse gerenciamento dos nossos resultados. E hoje nós temos que prestar contas para Anvisa, né, para a fiscalização municipal, de todos esses números, para que a gente, com muita transparência, mostre o que é necessário melhorar e mostre o desenvolvimento também do nosso serviço.
E eu fecho essa aula, né? Eu poderia ficar aqui falando para vocês por muitas e muitas horas, mas hoje eu fecho com uma frase que eu gosto muito, que um dos testes de liderança é a habilidade de reconhecer um problema antes que ele se torne uma emergência. Então, o líder é isso, o enfermeiro tem um papel fundamental em tudo. Eu acho que, de uma forma resumida, eu consegui mostrar para vocês tudo que a gente tem que saber, tudo que a gente tem que dominar no nosso setor, na área da nefrologia, para que a gente consiga realmente garantir uma assistência de qualidade. E sempre, não vamos esquecer que o foco são as pessoas, né? O bom líder, ele tem que saber se relacionar, ele tem que saber entender o perfil de cada um, é entender onde cada colaborador ele se encaixa melhor. E é entender também o processo do meu paciente, é entender aquela pessoa e me colocar sempre no lugar dele. Só assim a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Eu agradeço muito a oportunidade, deixo aqui as referências utilizadas para a aula e agradeço também ao Corém pela abertura para que a gente possa cada vez mais buscar o melhor para o setor de nefrologia. Muito obrigada.